Olá, telespectador amigo. Seja bem-vindo ao Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo. Agradeço pela sua audiência e peço a você que se inscreva em nosso canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários e dê o seu joinha e que envie o link para os seus amigos, familiares, para as suas redes sociais. Sou muito grato a você. Quero ler um texto do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, versículo de número 32, que diz assim: E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Esse versículo está contido na experiência que os chamados discípulos de Emaús tiveram com Jesus. Jesus havia morrido e depois sido sepultado, e estes dois discípulos, tristes, chateados com o suposto fim do ministério de Jesus, estavam a caminho de suas próprias casas na aldeia de Emaús. No caminho, Jesus Cristo veio ao encontro deles, mas eles não o reconheceram. Então Jesus pergunta-lhes: por que vocês estão aí conversando no meio do caminho? E aí eles disseram: mas não está sabendo o que aconteceu? Disse: que coisas? Disse assim: Jesus, o profeta, ele pregou, ele anunciou a palavra, ele foi até Jerusalém, nós pensávamos que ele era o Messias, mas ele morreu e já foi sepultado, e nós estamos agora voltando para casa. E então Jesus disse assim: ó nécios, ó loucos, para não compreenderem as Escrituras Sagradas. E então, aproveitando o caminho, o próprio Senhor Jesus foi apontando o que o Velho Testamento dizia a respeito dele como Messias. Mas não dizia que era ele, porque eles não haviam reconhecido que era Jesus, mas expôs para eles as razões pelas quais era necessário que o Messias, o escolhido, o Cristo, o ungido, aquele que Deus prometera enviar, um profeta semelhante a Moisés, que seria a luz dos gentios e seria o rei de Israel, era necessário que ele morresse. E apresentou-lhes a palavra. Depois fez o papel de quem ia embora pela estrada, porque eles iriam entrar para a sua aldeia, para a sua casa. Então estes discípulos disseram: já se faz tarde, fica conosco. E ele entrou, e na hora que foram fazer a refeição, o Senhor Jesus, como de costume, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e deu para eles. Ele que era visita. Quando eles viram aquela atitude de Jesus, perceberam que era Jesus. Mas aí era tarde demais, porque o Senhor Jesus tinha sumido diante dos seus olhos. Jesus ficou até que eles compreendessem que era o próprio Jesus. Aí então eles correram para Jerusalém para informar aos apóstolos sobre o fenômeno que havia acontecido. E eles comentam um para o outro: você viu? Era Jesus! E eles então fazem esse comentário: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Quem ama a Deus tem o coração que arde ao ler as páginas da Bíblia. É o maior prazer para quem conhece a Deus ler a Bíblia, ler os Evangelhos, ler os livros dos profetas, ler o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ler os livros históricos sobre Israel, ler as cartas paulinas, ler as cartas universais, ler o livro de Apocalipse. O verdadeiro crente tem prazer na lei do Senhor. Como diz o Salmo 1, antes o prazer daquele que teme o Senhor é meditar na lei de Deus dia e noite. Nós devemos ter prazer neste livro, nas Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Devemos lê-la, devemos amá-la, devemos conhecê-la,
Devemos honrar os seus escritos. Ela foi escrita como revelação de Deus para a nossa vida. É nela que conhecemos as histórias bíblicas, é nela que conhecemos a história do Senhor Jesus e é nela que temos as promessas para a vida eterna. E um segredo: se você é cristão, ao ler a palavra de Deus, textos que revelam Jesus, o seu coração arde, você sente a presença de Deus. O verdadeiro crente tem prazer na leitura da sua Bíblia. Ele não lê a Bíblia apenas quando está lá na igreja e colocam no data show um versículo ou outro. Ele não se satisfaz em ler livros devocionais diários com uma página e um versículozinho e também um hinozinho para cantar. Isso não é alimento. Você viveria de batatas fritas o dia inteiro? Se eu perguntasse para um adolescente, ele diria que sim, mas a gente sabe que ele só engordaria, mas na verdade não teria forças ou não teria nutrientes suficientes. Há muitos cristãos que estão vivendo de batatas fritas, estão vivendo de coisas que não satisfazem a alma, e o alimento está ali bem próximo dele. Nós gastamos muitas vezes, veja aí o seu celular, o seu telemóvel que te manda um relatório. Você gastou essa semana 15 horas no YouTube, 20 horas no Facebook, 30 horas no Instagram, e ele vai dando o relatório de coisas que você vê. Tem pessoas que assistem podcasts de 1h30 todo dia, falando de política, falando de assuntos polêmicos, falando de artes, falando de esportes, mas não é capaz de gastar um tempo adequado com a santa palavra de Deus. Por isso seu coração não arde. Eu não sinto a presença de Deus. Você não o busca. Eu não escuto a voz de Deus. Você não o ouve. Nós devemos nos aproximar das Escrituras Sagradas, porque nelas nós encontramos a própria presença do Senhor na palavra, porque ela é viva e eficaz. É o único livro, palavra de Deus, que é vivo e eficaz e que transforma o nosso coração. Por isso eu quero sugerir a você: ame a Bíblia, tenha o seu coração repleto do fogo de Deus, que conforme você lê as Escrituras, o Espírito Santo vai colocando na sua mente e no seu coração a própria presença de Deus nas descobertas que dia após dia nós fazemos nas páginas das Escrituras Sagradas. Ela é uma fonte inesgotável da graça de Deus para a nossa vida. Ela conforta nas horas de sofrimento, ela fortalece nas horas em que estamos fracos, ela nos corrige na hora em que estamos errados, ela nos fortalece para tomarmos as decisões certas, ela nos esclarece quando estamos em dúvida, ela nos dá fé quando estamos incrédulos, ela nos mostra a verdade quando estamos afundados na mentira. Por isso, troque os seus interesses para uma meditação séria na santa palavra de Deus, e os efeitos que aconteceram nos discípulos de Emaús acontecerão na sua vida também. Volto a ler o verso 32 do capítulo 24 de Lucas. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, Jesus, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Você quer ouvir Jesus falar? Vá à Bíblia. Você quer ouvir Deus falar ao seu coração? Vá à Bíblia. Deus vai falar. Deus vai operar na sua vida. Você lê a letra, mas o Espírito vivifica a letra dentro do seu coração e ela se torna uma fonte inesgotável de força, de fé, de fidelidade, de graça e de futuro. Porque nós não somos como aqueles que não têm esperança. Nós somos como aqueles que têm toda a esperança. Que Deus nos abençoe. Vou orar pela vida de cada um.
Santo Deus, eu peço pelos meus telespectadores para que, à semelhança dos discípulos de Emaús, tenham o seu coração queimando, ardendo de verdade, de alegria por descobrir as pérolas contidas nas páginas das Escrituras Sagradas. Ó Deus, que os meus telespectadores amem a Bíblia, a palavra de Deus, e queiram mais e mais e mais da Bíblia para enriquecer a sua fé, enriquecer a sua vida, enriquecer a decisão em cada área de sua existência. Muito obrigado, Senhor, porque podemos ter em Jesus o suprimento de cada uma das nossas necessidades. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo de meu canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o Ministério Essência Cristã. Não somos monetizados, por isso você não vê propagandas aparecendo aqui no vídeo. Também não recebemos verba de nenhuma outra instituição. Nós oramos a Deus. E Deus, que é Pai, supre a nossa necessidade. Pode ser que você seja uma daquelas pessoas a quem Deus, o Pai, esteja falando: oferte neste canal porque ele é uma coisa séria e eu é quem levantei este trabalho. Se Deus falar ao seu coração, e eu sou grato por isso, aqui está o Pix através do qual você poderá fazer a sua oferta e contribuição. Veja as outras sugestões de outros vídeos e acompanhe a nossa próxima produção, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus. Tchau.